Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia. Hoje, 7 de janeiro, está no ar o Abre Aspas. Hoje, excepcionalmente, um pouquinho mais tarde, são 10 horas e 4 minutos. Estamos ao vivo dos estúdios da SP-Rio+, na Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale. Essa grande parceria que traz para você esse jornal, e aguarde muito mais novidades em breve. Comigo, o jornalista José Guilherme Ferreira. Bom dia, Zé. Bom dia, Cláudio. Vamos nós, que parece que finalmente o ano começou mesmo, né, Zé Guilherme? E os destaques desta edição. Bolsonaro empossa hoje presidentes de bancos públicos. Preço do material escolar varia até 320%, diz o Procon. Países latino-americanos decidem romper relações com a Venezuela de Maduro. Prefeitos do Vale preparam pacotes de pedidos a Dória. Estado tem 19 obras paradas na cidade do Vale, diz a gestão Dória. E Bolsonaro também põe em xeque acordo entre Embraer e Boeing. Japão se retira da comissão e retomará a caça comercial de baleias. Esses daí são os nossos destaques de hoje, como eu disse para vocês, começando um pouco mais tarde. Nós vamos para o break e já voltamos com o Abre Aspas. E dia muito especial hoje, eu e o Zé estamos comentando aqui que efetivamente começa o nosso grande ano, começa agora nessa segunda-feira. Acho que a maioria das empresas estão voltando a trabalhar, o comércio está reativado depois de um descanso e, claro, muita expectativa para esse 2019. A gente começa com as notícias do dia aqui, com a concretização do negócio entre a Embraer e Boeing, foi colocada em dúvida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o presidente afirmou que a proposta concretizada entre as empresas e que depende apenas do aval do governo pode afetar interesses do país. Após as declarações, as ações da Embraer caíram mais de 5%. Essa fusão seria muito boa, mas nós não podemos, como está na última proposta, que daqui a 5 anos tudo seja repassado para o outro lado. Nossa preocupação é essa, é o patrimônio nosso, afirmou Bolsonaro em entrevista na base aérea de Brasília. O acordo prevê a criação de uma nova companhia, uma joint venture, na qual a Boeing teria 80% e a Embraer ficaria com 20%. O negócio envolve a aviação comercial da empresa, com sede em São José dos Campos, avaliada em nada mais, nada menos do que 4,75 bilhões de dólares. Pois é, e hoje, né, o presidente da República, Jair Bolsonaro, empossa os presidentes dos maiores bancos públicos do país. Exatamente. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Né? Exatamente. E Bolsonaro também quer que eles ajudem a reforçar os cofres do governo, é isso mesmo, não é, Zé? É isso mesmo. Porque vendendo empresas controladas pelo banco. E espera-se também, já para amanhã, a reunião ministerial, onde deve ser detalhada a reforma da Previdência. Eu aproveito a sua deixa aqui, para o seu comentário neste bloco tão especial com o jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Eis a questão. Internautas de humor ferino disseram no fim de semana que o novo governo terá de ter 2 edições do Diário Oficial por dia. Uma com as declarações do presidente, outra com os desmentidos de sua equipe. Na semana passada, houve inúmeros choques de informação. Primeiro, em relação ao IOF. Bolsonaro disse que ia aumentar o imposto. O secretário da Receita, Marcos Cintra, logo tratou de desmentir.
O Estadão diz que esse desmentido já está custando a fritura precoce do secretário. Numa entrevista ao SBT, o presidente Bolsonaro anunciou uma reforma da Previdência mais light, longe daquela que está na cabeça de seu ministro da Economia e de sua equipe. Agora, a corrida é para arranjar uma maneira de compensar o alívio das idades limites proposto por Bolsonaro. Bolsonaro também andou se manifestando sobre a joint venture entre Embraer e Boeing, como já vimos. Parece que já não está tão seguro assim dessa parceria nos termos em que estão expostos. Outra fala que deixou sua equipe e o mercado financeiro de cabelo em pé. Essa semana espera-se que as coisas se aclarem. Como será realmente o projeto da reforma da Previdência? O projeto oficial, bem entendido? Mas o de Bolsonaro não é oficial, não é para valer? Com essa história de fazer a comunicação por si mesmo, o governo anda batendo cabeça mais que o comum em início de gestão. Um porta-voz que unisse ou organizasse os discursos seria fundamental. Mas essa, como sabemos, é uma república do Twitter e, pelo visto, vai ser por aí, com ares de Donald Trump. Momento muito especial, vive o mundo e vive também o Brasil. Continuando aqui no Noticiário Internacional, obrigado, Zé, sempre interessante, muito instrutivo ouvir a sua opinião aqui nesse editorial. Vamos falar um pouco do Grupo de Lima, o bloco de países latino-americanos criado em 2017 para analisar e defender a democracia na Venezuela, concordou em impor sanções unilaterais contra o governo de Caracas, caso o presidente Nicolás Maduro insista em tomar posse em novo mandato presidencial a partir de quinta-feira, agora dia 10. Os Estados Unidos não fazem parte oficialmente do Grupo de Lima, mas participam das reuniões do bloco como observadores. O grupo é formado por países como Argentina, Chile, México, Peru, Colômbia, Canadá e Brasil. Na declaração assinada pelos países componentes do grupo, o governo venezuelano foi classificado como ditadura pela primeira vez. O documento sugere que cada nação reveja os níveis de diplomacia com base na restauração da democracia na Venezuela. Além disso, a declaração do Grupo de Lima deixa os países do continente americano livre para aplicarem as sanções que julgarem necessárias de forma unilateral, a exemplo dos Estados Unidos, que já romperam tratados e contratos econômicos com o governo de Maduro. O Brasil não se manifestou oficialmente sobre a manutenção das relações diplomáticas com a Venezuela. O representante brasileiro no grupo, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse pelas redes sociais esperar que Maduro desista de tomar posse de um novo mandato e que sejam realizadas novas eleições no país. Zé, como é que você vê isso tudo? Porque realmente é um momento muito nevrálgico ali na Venezuela, que se opõe a uma nova América do Sul aí. Mas ele, certamente, Maduro vai tomar posse no dia 10. Certamente, né? Eu acho que não... Essas pressões contra o governo da Venezuela sempre são fortes, né? Inclusive dos Estados Unidos, e nunca dão em nada. Eu não acredito que a pressão do Grupo de Lima vai fazer ele desistir do seu mandato. Eu acho que a questão lá na Venezuela é difícil, porque ele calou todo mundo, né? Calou a oposição, prendeu opositores, né? Mas a mudança vai ter que ser começada lá mesmo, né? De dentro de casa. De dentro de casa, não ingerências de fora. Eu acho que não vão ingerências de fora não vão funcionar. Vamos esperar para ver e, claro, acompanhando de perto isso daí, porque é de interesse de todos nós. Instabilidade não serve para ninguém e é tudo que a gente menos precisa nesse momento, é mais uma instabilidade na dita América Latina. Um novo mandato de Nicolás Maduro previsto para começar nesta quinta, dia 10, vai até 2025. Agora, uma notícia aqui que circulou nas redes todas, muito comentada, desde da rede do bar até a rede net mesmo. O Japão anunciou que o país não fará mais parte da Comissão Internacional da Baleia.
e pretende retomar a caça comercial a partir de julho de 2019 nas águas de seu território e nas zonas econômicas exclusivas do país, sem avançar para o Oceano Atlântico e nem o Hemisfério Sul. Desde 21 de abril de 1951, o Japão era membro da comissão que preserva e impede a caça indiscriminada nos oceanos. Em 1986, a caça comercial também foi proibida após algumas espécies serem extintas pela prática. É um absurdo, né? O secretário-geral do Gabinete de Governo, Yoshihide Suga, afirmou que deverão seguir os métodos da IWC para promover a caça de baleias de modo sustentável por mais de 30 anos. Mas não teve sucesso na negociação com outros países. Claro, o Greenpeace contestou e condenou a decisão dos japoneses por meio de uma nota oficial. A declaração, abre aspas, a declaração de hoje está em desacordo com a comunidade internacional, sem falar na proteção necessária para guardar o futuro dos oceanos destas criaturas majestosas. Isso daí eu falei que circulou em todas as redes, porque hoje em dia existe um engajamento efetivo por toda a sociedade no que diz respeito à preservação do planeta, à preservação de espécies. Isso daí, a despeito de ser um costume, né, Zé? Porque para o japonês, a baleia, a carne da baleia, faz parte de um costume tradicional deles. A despeito disso, existe uma reação muito forte por parte do mundo inteiro, de todas as comunidades. Esperamos que se regularize, se regulamente isso daí de uma maneira a não ameaçar definitivamente essa espécie no nosso planeta, né, Zé? Exatamente. Acho que você falou bem, as baleias são majestosas, né? Majestosas e ocupam, claro, habitam os nossos sonhos. Ela é literalmente majestosa e encantadora. Vamos ver o que vai. Nós vamos para os comerciais e logo mais aquilo que você, claro, já está esperando, que é o grande compromisso dessa parceria muito forte que existe entre a SP Rio Mais e o Jornal O Vale, que são as notícias da região. E eu convido você a participar conosco. Nós estamos ao vivo, pelo nosso pelo Face do Jornal O Vale. Vai ser um prazer ter a sua participação conosco. A gente faz esse jornal para você, tá bom? Logo mais depois do comercial a gente volta com meteorologia e as notícias da região. Até já. Plataforma jornalística multidigital para você e ao vivo. Convido mais uma vez a participe conosco, faça sua crítica, dê sua sugestão, faça este jornal com a SP Rio Mais e, claro, com o Jornal Vale. Chegou a hora de saber do tempo, o que vai acontecer com esse dia e aí para nossa semana. Eu falo com meu amigo Olá, Caio Souza. Olá, Glauco Turzi, muito bom dia. E as condições do tempo tendem a ficar um pouco mais estáveis neste início de semana aqui em todas as cidades da nossa região. A formação de um sistema de alta pressão em altos níveis da atmosfera pode inibir um pouco a formação de nuvens e, com isso, as chances de pancadas de chuva no final da tarde diminuem. A segunda-feira vai ser de bastante sol e calor e as temperaturas vão estar em elevação em comparação ao que vimos ontem. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 35 graus. Já na capital paulista poderemos chegar aos 33, no litoral norte 31 e na Serra da Mantiqueira 28 graus. Como havia dito, apesar do calor, hoje as chances de pancadas de chuva no final da tarde são menores, mas elas ainda existem. E caso ocorram, essas pancadas devem ser de forma bem isolada, com chuvas bem localizadas. Só adiantando um pouco a previsão para o restante da semana, amanhã, na terça-feira, o dia deve ser bem parecido com o que vamos ver hoje e também com pequenas chances de pancadas de chuva no final da tarde. Já na quarta-feira, aí sim, teremos sol e calor e as chances de pancadas voltam no final da tarde, podendo elas vir acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas.
Obrigado, grande Caio Souza. Eu vou pegar uma carona na sua tendência à estabilidade aí, que tudo se estabilize para essa semana, porque eu volto com uma notícia que é muito pertinente a este janeiro. Passou o Natal, passou o Réveillon, voltei da praia, começam a chegar os IPVAs, IPTUs e mais, sem contar o cartão de crédito que chegou a hora de pagar agora em janeiro. Mas tem uma coisa, material escolar, e é exatamente o que nós vamos falar. Muita atenção nisso aí, preste bem atenção. O preço do material escolar para o início do ano letivo pode variar até 320% aqui em São José dos Campos. Olha só para você ver. De acordo com uma pesquisa feita na capital de São Paulo pelo Procon, durante o mês de dezembro, a diferença de preço encontrada no mercado poderia chegar a R$ 35. Então, vou te contar, tem que ficar muito atento. Essa prática de preços costuma se repetir aqui em São José dos Campos por conta da proximidade à capital, afirmou Jaqueline Inácio, coordenadora do Procon de São José dos Campos. De acordo com ela, as maiores variações de preço são encontradas no lápis preto HB número 2, que em algumas lojas tem preço de 40 centavos e em outras foi encontrado pelo valor de R$ 1,70. Outro item comumente pedido na lista de material escolar é a tal da caixa de lápis de cor com 24 cores. O menor preço, R$ 28,90. O maior, pasme, R$ 63,90. Tá? Segundo a coordenadora do Procon Regional, a tabela de preços pode ser fiscalizada, pode e deve ser fiscalizada pelo Procon. As lojas, diz ela, têm a liberdade de cobrar qualquer preço pelos produtos. De acordo com ela, no ano passado, a diferença de preços não foi tão exorbitante assim quanto nesse início de 2019. Segundo ela, a principal recomendação é pesquisar os preços em diversos estabelecimentos diferentes. Alguns locais, segundo ela, dão desconto para os consumidores que comprarem todos os produtos da lista na loja. Mas é preciso pesquisar para ver se isso vale a pena mesmo, afirmou ainda a coordenadora. O Procon de São José dos Campos também tem como objetivo fiscalizar o que é pedido nas listas de material, preste bem atenção nisso aí, escolar das instituições de ensino privadas. As escolas não podem solicitar materiais que são de uso coletivo, como, por exemplo, higiene pessoal, papel higiênico, de limpeza ou de escritório, disse Jaqueline. As escolas que exigirem esse tipo de material podem ser denunciadas ao Procon de São José dos Campos. O número 39091440. 12, obviamente, o prefixo, repetindo, número do Procon de São José dos Campos, 39091440. Os consumidores também devem denunciar irregularidades em lojas, como 2 preços diferentes no mesmo produto ou produtos sem preço. Isso daí é uma... Sem trégua, isso é uma batalha que todos nós temos que encarar, né, Zé? Porque as diferenças são absurdas. Não, e é impressionante, porque desde que eu era menino tem isso. Desde que você era menino. Eu não vou falar que faz tempo, porque para mim também faz muito tempo. Não, faz muito tempo. Muito tempo. Desde sempre tem essas disparidades de preço. Né? Uhum. Então, a questão é pesquisar mesmo. Porque muitas lojas colocam preços baixos em alguns itens principais. Por exemplo, caderno. Abaixa o preço do caderno, mas vai ver o preço da borracha. Exatamente. Eles acabam compensando uma coisa por então outra. Depois tendem a fazer você comprar tudo no mesmo local, né? E nessa cesta pode ter coisa com preço baixo e coisa com preço alto. Acaba a média sendo muito alta. Eu vou até comentar uma outra coisa com você, Zé, que é uma prática do brasileiro, de nós. Eu não falo do brasileiro na terceira pessoa para falar que são vocês, não. Nós, brasileiros, vamos falar assim que é melhor. Tá, o brasileiro tem uma mania de usar a terceira pessoa. Nós, brasileiros, temos um problema. Tem aqui a variação do lápis de 40 centavos para R$1, vamos dizer assim. A outra ficou muito explícita, de 23 para 60 e pouco. A gente costuma ver a diferença em reais, quando, na verdade, você tem que fazer uma comparação percentual. De 1 para 2 é 100% de aumento. Né? Então, fique muito atento. Ah, mas eu vou gastar só mais 30 centavos. Quanto percentualmente significa esses 30 centavos? Tá? Então, prestem muito bem atenção. Isso que o Zé falou é muito próprio.
veja o quanto vai custar tudo e veja percentualmente o que vale mais a pena. Porque tem muito, aspas, não vai aqui crítica a ninguém, mas tem a famosa e internacionalmente conhecida pegadinha. E a gente precisa ficar muito atento com isso. Preste atenção à porcentagem. Continuando na nossa região aqui, a região metropolitana do Vale do Paraíba acumula 19 obras estaduais paralisadas, ultrapassando 11,3 milhões em investimentos. Na lista, a construção de salas de aula, creche e revitalização de espaços públicos. O diagnóstico foi divulgado nesta semana pelo governo de João Dória, que assumiu o cargo de governador na última terça-feira. Na região do Vale do Paraíba, há necessidade de retomada de 19 obras em 15 municípios. O investimento previsto passando aí dos 11,3 milhões em razão de 10 das 19 obras não constarem o valor investido. É sempre uma coisa que a gente se pergunta como, né? E por quê? Essas obras são da Secretaria de Turismo, 9, e da Secretaria de Habitação, 1, incluindo a revitalização de alguns espaços turísticos em 9 cidades e construção de moradias em Lorena. Segundo o Palácio dos Bandeirantes, as pastas ainda não entregaram um relatório com o valor detalhado de cada uma das obras paralisadas. Entre as obras com valor divulgado na região, as mais caras são para a construção de creches em Aparecida, Campos do Jordão, Redenção da Serra e Santa Branca, somando 6 milhões, 6,1 milhões, para falar a verdade. O governo Dória informou que todas as secretarias estão orientadas a retomar as obras paradas na região do Vale. Abre aspas, eram obras que já estavam sendo feitas, muitas com dotação orçamentária, segundo o Palácio dos Bandeirantes. Ainda não há prazo para a retomada das obras paralisadas da RM Vale, o que pode ocorrer ainda neste ano. Zé, hoje eu vou te perturbar bastante. Começo de governo, começo de ano, toda essa boa vontade, está todo mundo tomando o pé das coisas, mas o prometer obra caracteriza isso aí, que tem um monte paralisado. Como é que você vê o viés de perspectiva e, principalmente, o que pode ser feito para se cobrar efetivamente a realização desse cronograma? Não, o que eu acho é o seguinte, é que existe essa questão das briguinhas partidárias, né? Então, como a gente sabe, depois que o Alckmin deixou o Palácio dos Bandeirantes, entrou o vice, né, o França, que era de outro partido, né? Então, ele que decide quais as obras vão ter continuidade, quais obras não vão ter continuidade, né? Eu não quero dizer que isso tenha acontecido, mas pode muito bem ser uma questão de não vamos fazer essa aí, depois quem vai assumir não sou eu. É um sorteio por ego que às vezes acaba comprometendo. A velha máxima também que, picuinhas à parte, quem paga o preço somos nós, ou quem paga o pato somos nós aqui, que precisamos das obras e elas ficam lá paradinhas. Mas vamos agora que meu amigo Pedro já está desesperado aqui pelo próximo bloco. Né, Pedro? Olha, ele já olhou para mim, porque agora vem esportes. Boa hora para chegar dos esportes aqui. E claro, adivinha quem venceu? Mantiqueira vence o Ariquemes de Roraima e se classifica para a próxima fase da Copinha. Ainda bem que o Pedro ficou mais feliz, que estava preocupadíssimo com o Mantiqueira aqui, né? Os gols só saíram no segundo tempo, aos 5 minutos de jogo. Igor abriu o placar para o Mantiqueira. Porém, a equipe de Rondônia, não é Roraima, Rondônia, chegou ao empate aos 29 minutos com Gabriel Ramos. Mas foi nos acréscimos que Hendrick colocou a Laranja Mecânica novamente em vantagem, garantindo assim a segunda vitória do time de Guaratinguetá na competição. O Mantiqueira conquistou a classificação para a próxima fase graças ao empate sem gols entre Bragantino e Juventude do Rio Grande do Sul. Com a combinação dos resultados, o Mantiqueira estacionou na primeira posição do grupo com 6 pontos, sem a possibilidade de ser eliminado. A rodada, que fecha o grupo 28, ocorrerá na quarta-feira, dia 9. O Mantiqueira enfrenta o vice colocado Juventude às 16 horas, enquanto o Bragantino encara o já eliminado Real Arquimedes de Rondônia às 13
9h45. Após folga, o São José volta suas atenções para o NBB. Após um pequeno período de férias, o São José volta suas atenções para o Novo Basquete Brasil, a equipe joseense, o Mogi das Cruzes. Nesta segunda-feira, às 20 horas, no ginásio Hugo Ramos, na casa do adversário. Essa partida é muito importante porque marca o retorno, tá? E o retorno às atividades acaba sendo uma coisa meio difícil. E a NBB tem muita coisa para contar para a gente esse ano, inclusive o São José, e nós vamos acompanhar de perto. No torneio nacional, o São José tem 5 vitórias e 8 derrotas, um aproveitamento de 38,5%, enquanto o Mogi está em 4º lugar com 9 vitórias e 4 derrotas, um aproveitamento de 69,2%. Essa será a segunda vez que os joseenses enfrentam o Mogi no torneio, em jogo válido pelo primeiro turno. No ginásio Lineu de Moura, o Mogi das Cruzes levou a melhor e venceu o duelo por 96-74. Vamos esperar aí que a NBB decole esse ano, porque se tem uma coisa que joseense tem no Vale, na região do Vale toda tem, é torcedor para o basquete, que é um grande esporte e tem torcedor pra caramba. Uma equipe de destaque aqui, com certeza, vai ser sucesso garantido, tá? E o Taubaté encara o Carajás do Pará em busca da classificação para a próxima fase da Copinha após vencer na estreia o Tubarão de Santa Catarina de virada por 2-1. Os meninos de Taubaté buscam hoje a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Burrinho da Central encara o Carajás em partida válida pela segunda rodada do Grupo 27. O Taubaté atualmente ocupa a segunda colocação do grupo, atrás apenas do Vasco da Gama. Caso o Burrinho vença o seu confronto e o Vasco empatar ou vencer, o Tubarão de Santa Catarina já garante vaga para a segunda fase do torneio. O confronto contra o Carajás ocorrerá às 13h30 no estádio Joaquinzão. Como já foi divulgado, a entrada para o jogo pode ser trocada por um alimento não perecível. Se você ainda está de folga nesse comecinho de janeiro, vale a pena ir lá apoiar o time. Léo, tem uma notícia aqui que acaba de ser publicada nos portais. Não tem muito a ver com esporte, não, mas acho importante. Não. É que a situação lá no Ceará está bastante complicada, né? As facções criminosas se atacando e promovendo vários ataques, né? Hoje é o 6º dia seguido da onda de violência lá no Ceará, e mesmo com o envio das tropas da Força Nacional, né, pelo novo ministro Sérgio Moro, os ataques continuam. Os bandidos, a notícia é essa, os bandidos incendiaram na madrugada desta segunda-feira uma ambulância na cidade de Heriutaba, incendiaram uma loja de imóveis em Fortaleza e atacaram uma rádio e a Câmara dos Vereadores na cidade de Icó. Em todo o estado já são 125 ações criminosas nos últimos 6 dias. É um absurdo que nós estamos vendo, mas uma consequência de muito tempo do que vem acontecendo aí, do que a gente vem acompanhando no nosso país em termos de violência. Se não me engano, o Pará, hoje de manhã, também solicitou a presença da Força Nacional. Eles estão analisando, né, o envio de tropas para lá também, que é a mesma situação, né? O crime organizado que organiza as ações de dentro das penitenciárias, e acontece isso aí. Acontece isso daí, e outra coisa, mais uma vez, guardadas as proporções, quem paga é a população. Hoje de manhã também, vendo nas redes uma tentativa de assalto em São Paulo, se não me engano, que 2 transeuntes acabaram baleados, com bala perdida, um está em estado grave, né, hospitalizado, uma outra menina só foi um ferimento, mas é impressionante como a organização do crime, dito organizado, acaba superando de uma maneira vil todo o aparato que o Estado, não que o Estado não esteja fazendo nada, muito longe disso, mas esse nível de organização chega a ser perverso para a população, que acaba pagando o maior ônus de tudo que ocorre nesse país. Esperamos aí que, com tudo que esteja acontecendo, em termos de justiça, em termos de polícia, que sirva para, pelo menos, parar,
para que sigamos para uma tendência em que a força do bem seja reestabelecida dentro sempre da lei e das ordens democráticas, é claro. Mas o Brasil tem aí um caminho muito duro pela frente nesse sentido. Você vê, Zé, que há possibilidade aí de, num curto espaço de tempo, pelo menos se retomar o controle da situação, porque eu acho que se extinguir vai ser muito difícil, mas existe essa possibilidade? Eu não acredito que seja uma coisa do dia para a noite. Eu acho que isso ainda vai um bom tempo. Agora, só mostrar que tem vontade política para isso já é um bom começo. Não tenha dúvida, vontade política e outra coisa, comprometimento. Tem que se ter comprometimento e, claro, atitude, porque não é com uma penada que a coisa vai se resolver. Não existe mágica, né? Parece que é até um desafio, né? Porque o presidente Bolsonaro, uma das questões aí, uma das plataformas do seu governo é justamente resolver essa questão da insegurança, né? E agora parece que começam a pipocar essas ações aí criminosas. Ações criminosas que eu vou dizer uma coisa para você, para quem já está acostumado a ver todo dia isso daí nos noticiários, é impressionante realmente o nível de organização e o nível de violência em que estão sendo cometidas essas ações, com precisão militar e tal. Então tem que se tomar muito, muito cuidado hoje. Como eu disse, hoje nós estamos numa edição praticamente especial aqui do Abre Aspas, e a gente quer ratificar essa vontade de que você participe. Nós fazemos esse jornal para você e queremos muito que você participe conosco, dando sugestão, sugerindo matérias. Nossa equipe está crescendo todos os dias nessa plataforma jornalística multidigital com o nosso grande parceiro, que é o jornal O Vale, que é essa força e potência aqui no Vale do Paraíba, que é responsável por trazer a notícia e aí dar o nosso norte no que acontece nesse grande vale. E a gente vai aqui para o final, hoje uma edição especial, como eu digo, começou às 10, amanhã voltaremos às 9, e a gente vai terminar hoje, esse jornal um pouco mais curto até, com uma matéria muito especial que nos diz muito e tenho certeza que diz muito a toda a população de todos os lugares do mundo, para você ver como é que é isso aí. Nós vamos falar sobre o glorioso Corpo de Bombeiros, tá? Durante o ano de 2008, o Corpo de Bombeiros, para vocês verem, atendeu mais de 20 mil ocorrências de combate e prevenções a incêndio, resgate e salvamentos na região metropolitana do Vale do Paraíba. O número representa a média de uma ocorrência a cada 26 minutos em 2017. Em 26 minutos. Em 2017, o número de ocorrências era 22,27% maior, com 24.454 ocorrências. Por dia, cerca de 500 bombeiros que atuam na região recebem mais de 700 ligações. Este número de ligações não compete à necessidade real, tendo em vista que recebemos muitas vezes as demandas do 190, que é a Polícia Militar, e 192, o SAMU, afirmou o coronel Sadi Stamborovski. A corporação atende ainda aos 39 municípios da região e possui 21 postos espalhados por 14 cidades. Quando toca o alarme, nós vamos conter lágrimas. Essas lágrimas podem ser por conta de uma perda material, um risco de vida ou a perda de uma vida. O bombeiro responde por todas as situações de emergência, fazendo o trabalho de prevenção, observando e fiscalizando as situações de risco, completou o coronel. Você está acompanhando aí um vídeo muito bem feito, por sinal, da própria corporação, que foi... Do Vale. Do Vale. O vídeo é do Vale mesmo? O vídeo é um produto muito especial do Vale. Olha aí, um produto muito especial do Vale sobre a corporação Corpo de Bombeiros, que você vê aí. Realmente, eu falei, o Corpo de Bombeiros habita no nosso psicológico, habita na nossa mente, na nossa imaginação, e tenho certeza, para muitos, em todas as nossas orações, porque quando não tem mais jeito, é o bombeiro que a gente chama, e eles sempre chegam lá com esse profissionalismo, com essa boa vontade e com esse amor. A gente conversava um pouco
antes aqui, e até tem o que ficou em dúvida aqui. Existe uma dúvida se a pessoa se transforma em bombeiro ou ela já nasce bombeiro, porque realmente é um sacerdócio que nos encanta a todos. Nós estamos indo aí para o encerramento dessa edição desta segunda-feira aqui. Eu agradeço ao Zé, agradeço à equipe, agradeço a sua audiência, ao nosso grande parceiro, claro, o jornal O Vale, dentro dessa dinâmica de plataforma multidigital, que é imprescindível essa nossa parceria. Convido você a participar conosco, entre no nosso Facebook, dê sua opinião, crítica, sugira matérias, que nós estamos aqui e queremos e vamos fazer sempre o melhor jornal para você. Mas a sua participação é imprescindível. Eu agradeço por hoje, agradeço a todos, agradeço Douglas, agradeço ao Pedro e toda a nossa equipe aqui. Amanhã a gente volta com certeza a partir das 9 horas. Ótima segunda e ótima semana a todos vocês. Até amanhã.